Queridos, muito bem-vindos! Eu sou a Vivi Corral e hoje eu vou falar para vocês sobre a série do Yu Yu Hakusho. Por que que eu estou aqui com todos os meus mangás do Yu Yu Hakusho? Para mostrar para vocês que eu sou fã desses caras gente, desde os anos 90, né? O primeiro mangá, que foi esse aqui, ele foi lançado, né? O primeiro episódio, o primeiro capítulo foi lançado em 1990. E aí veio o anime, deixa eu pôr aqui pro lado para facilitar a nossa vida. Vieram até alguns especiais, né, os chamados OVAs. Incrível, foi muito legal. E para quem, assim, tinha a extinta TV Manchete, foi, assim, divertidíssimo. Enfim, eu fui muito inspirada por essa geração de animes e mangás. Me especializei em cinema, em roteiro e tive uma bela de uma surpresa que saiu agora o seriado do Yu Yu Hakusho pela Netflix. Foram apenas 5 episódios. 5 episódios que resumiram mais ou menos 60 capítulos do anime. Para quem já é meu aluno, vocês sabem que eu pego 3 pontos básicos para analisar uma história: os personagens, a ambientação e a trama em si. O que acontece com o Yu Yu Hakusho? O Yu Yu Hakusho é uma adaptação da adaptação. O primeiro foi os quadrinhos, os mangás. Foram adaptados para o anime, 116, se não me engano, capítulos, né, episódios. E de 116 episódios foram gerados esses 5 da Netflix. O que aconteceu falando do seriado da Netflix? Mano, os caras com certeza não tinham grana para fazer uma adaptação linda, maravilhosa e perfeita como todos nós fãs queríamos. Então, vamos olhar com esse olhar de como que a gente faz esse milagre de resumir 60 em 5. A primeira parte, o primeiro episódio da Netflix se resumiu em apresentar os personagens. E eu confesso que eu amei o fato do Yusuke, eles traduziram em português como Yusuke, né? Como Yusuke tá fumando, porque isso foi cortado no anime. No mangá, o Yusuke, ele fuma no começo, assim, sabe? Como ele é um bad boy, etc e tal, aparece ele fumando, assim, bastante. Então, apareceu essa parte deles, fizeram aí um aceno positivo pro mangá, falar, olha, nós sabemos quem que ele é, estudamos o negócio aí. Enfim, eu achei interessante. E aí, a cena que ele morre é um negócio surreal, muito, muito bem feita. Ó, showzinho de bola. Aí a gente, inclusive, temos uma construção diferente da namorada do Yusuke, que é a Keiko, porque na verdade eles são amigos de infância. E ele meio que, ela era a única pessoa que suportava ele no tempo dos bad boys. Ela entende esse lado dele que meio que, ai, foda-se, deixa de lado, sabe? Não vou ficar me defendendo. E aí eles meio que são uns namorados que não se pegam, é algo meio estranho, rola uma cumplicidade sem estarem juntos. E ela tem um desenvolvimento muito melhor como personagem na série da Netflix. O Kuwabara, ele ficou realmente com essa coisa que ele já tinha desde o mangá, moralmente muito melhor que o Yusuke, então ele meio que dá uma apagada no nosso personagem principal, sabe? Desenvolveram o Yusuke com uma certa moralidade maior do que o do original também, porque ele era um bad boy, então ele tocava foda-se pra muita coisa. Na primeira luta, que não tem em nenhum outro, é aquela luta original com o amigo dele, que ali ele dá o tom, ele já mostra o que o tom do filme, né, do seriado da Netflix é bem diferente do que a gente viu desde os anos 90. Porque o Yu Yu Hakusho, ele é assim, beleza, o cara ele vai lutar contra demônios e tal, mas sempre é mais coloridinho, tem piadas, tem muita coisa assim que deixa o clima mais leve. Porém, assim que ele rola aquela primeira luta dele como detetive espiritual contra o colega dele que tá possuído lá pelo inseto, entra um clima meio zumbi na história. E aí tem um clima de terror. E aí a gente percebe que a partir do primeiro episódio vai ser tudo bem escuro, bem dark, assim, sabe? E aí que eu tive um primeiro estranhamento na construção deste seriado. Por quê? O Yusuke continua com aquele uniforme verde super claro, o Kuwabara continua com aquela roupinha dele azul, aparece o Kurama com a roupa rosa brilhante dele,
O Riei tá de preto, show. A Botan, super fofinha, cabelo azul. O Koema, que, meu, eu queria muito ver o Koema com aquela carinha de bebê, não a carinha de adulto, mas beleza. Era uma explicação extra que economizou tempo mostrar ele já adulto. Apesar de não ter explicado a chupeta, no mangá e no anime aparece a explicação da chupeta, mas vamos descobrir mais pra frente. Mas o Koema com aquela roupa azul, com aquele cachecolzinho vermelho. Gente, todos os personagens coloridinhos, fofos, sabe? E com aquela direção de arte colorida, tentando se manter fiel à história original, porém com aquele clima dark em volta. Ficou meio distoante, sabe? Eu não sei se eu curti isso, já que vai adapta, tipo, o tom inteiro da história, né? Vamos pro segundo capítulo. A gente já tem aí uma introdução do Riei, do Kurama. E assim, apesar do CGI ser muito ruim, ruim mesmo, a luta é muito boa. Umas coreografias que assim, de tirar o fôlego mesmo, sabe? Que você fala, cara, a qualidade dessas lutas estão realmente chocantes. A verdade, no primeiro episódio a gente aparece aqueles insetos, pra quem assistiu o anime sabe que esses insetos, eles são assim, o início do arco do Sensui lá na frente, então eles meio que dão uma adiantada na coisa, né? E aí nós temos já o desenvolvimento do Kurama, a explicação dele de ter roubado o espelho para poder curar a mãe dele, sendo que apesar dele ser um yokai, ele quer ficar sendo filho da mãe dele, né? E a questão do Riei, que logo de cara, assim, ele deram uma suavizada nele, sabe? Ele não virou um vilão que sequestrou a Keiko e aquela coisa toda. Ele queria simplesmente descobrir quem que era a irmã dele que foi sequestrada lá atrás. Beleza. Só que para fazer isso ele roubou lá a adaga, e com a própria adaga que ele fez o terceiro olho, que é o que enxergaria a irmã dele. Só que assim, do jeito que o Riei conquistou o terceiro olho dele, é uma saga lá na frente, depois do Torneio das Trevas, que explica como que esse cara sofreu para conseguir aquele terceiro olho, aquela cirurgia que ele passou, etc. Tal, foi completamente suprimida. Não achei de todo ruim, porque a história se fechou, lembrando que é uma adaptação. E aí, que aqui entrou uma parte que eu, sinceramente, eu senti meio ruinzinho, porque o Yusuke, ele tem que desenvolver o Leigan, e ele vai finalmente treinar com a Genkai. Porém, o Kuwabara vai junto. E assim, o Kuwabara, ele se mostra muito mais propenso a ser um bom aluno, a obedecer as regras, etc e tal, enquanto o Yusuke é o bad boy que ele sempre foi e chama a véia de véia. Coitada da Genkai, gente. A Genkai tinha um torneio, tinha muita coisa bacaninha assim que foi suprimido 100%, mas o que realmente eu senti que não curti foi o fato do Kuwabara ir junto no treinamento. Isso não acontecia, né? No original, nem no mangá, nem no anime, o Kuwabara não apareceu no treino da Genkai em momento algum. E outra coisa que me deixou um pouco brava foi a Genkai ter passado... Isso, inclusive, foi uma coisa que não pegou bem no roteiro, tá? Não foi bem construído para que fosse justificado ela passar o poder dela pro Yusuke. Ela só passa o poder dela pro Yusuke, tanto no mangá quanto no anime, na metade do Torneio das Trevas, um pouco antes dele lutar lá com o Toguro, sabe? Depois que ele passou com uma porrada de time. E ele fica dentro de uma caverna, sofrendo, sangrando, até o corpo dele se adaptar ao negócio. Enfim, e aí esse aí ela só tipo, faz uma bolinha de luz, entra nele e show de bola, né? Parei por aqui, porra. Né? Poderia ter desenvolvido um pouco mais. Ok, são só 5 episódios. Não sei se eu faria melhor, sinceramente. Conhecendo a história e sendo fã, talvez eu teria modificado alguma coisa aí no meio. Pelo menos um sofrimentinho do Yusuke pra justificar aquele poder novo no corpo dele. Mas sei lá, enfim. Eles voltam. E aí, qual que é a justificativa para eles encontrarem o time do Toguro, né? O Saito, né, que ele é meio que o idealizador do Torneio das Trevas, tal, eles misturam os arcos, né, o arco da Yukina junto com o arco do Torneio das Trevas, que foi suprimido. Então o Saito, ele virou meio que o vilão da história toda, porque ele é simplesmente um psicopata louco que quer ficar apostando na vida dos outros e na dele, dos yokais, e ficar fazendo dinheiro com pessoas que lutam contra yokais, enfim.
Não sei se eu gostei, ficou muito o vilãozão malvado, sem sentimentos, mas o Saito ele tinha um outro lado. Que inclusive, mais uma personagem que foi suprimida foi a Shizuko, que era a irmã mais velha do Kuwabara. Inclusive dá umas porradas neles pra eles acordarem. E o Saito, ele salva ela, então rola meio que uns olhares estranhos, assim, lá no meio, sabe? Eles meio que se apaixonam. Então, rola uma curiosidade. Não que eles se apaixonam, se pegam, etc e tal. Tipo, rola, sabe? Aqueles olhares curiosos. Fora isso, o que que acontece? Sequestram a Keiko. A Keiko é introduzida, né, a Yukina, que ela também tá como prisioneira, e elas meio que se tornam amigas. Achei o máximo que a melhor cena, a cena mais engraçada, que infelizmente é a única, assim, realmente haha, é o Kuwabara se apaixonando pela Yukina, sendo que no mangá e no anime é só risada o tempo todo, né? E assim, todos eles acabam indo pra ilha, que é onde teria o torneio, mas não é um torneio, é uma aposta. Então o negócio... Aqui entra o meu lado cineasta, ok, entendo, e o meu lado fã, putz, que droga. Meu lado cineasta, tá. Vocês têm a verba X para poder fazer só 5 episódios, transformar 60 episódios em 5. Como que eu vou fazer um torneio das trevas com um estádio inteiro cheio de demônios em CGI e gastar muitas horas de roteiro para poder construir um crescimento do Yusuke, tanto moralmente, digamos assim, né, como lutador, até ele ter capacidade para ganhar do Toguro. Ou então vamos simplesmente dizer que o Arco das Trevas nunca existiu, eles foram para uma ilha salvar a Keiko, encontraram a Yukina e cada um tem a luta principal com cada um deles lá, né? O Kurama, ele luta, né, contra Karasu, que é a luta principal do Kurama, né? Ele é aquele carinha das bombas, né? E que é a luta principal do Kurama no Torneio das Trevas. E ficou bom, cara, ficou muito, muito bom. Eu não gostei do CGI dele como Yoko. Aliás, eu fiquei super feliz quando apareceu o Kurama como Yoko. Mas aquele rabinho dele ficou esquisitaço, cara. Desnecessário o rabinho. Aí teve a luta do Riei, que é quando finalmente ele mostra, né, que ele tem o dragão, né, que ele tá desenvolvendo ainda o dragão. Só que é o seguinte, o Riei, ele desenvolve o dragão também depois de algum tempo, né, e ele aparece no anime diversas vezes com o braço enfaixado. Então, rola uma construção de curiosidade, por que o Riei tá com aquele braço enfaixado? Tem inclusive algumas horas que ele tá treinando na praia, assim, segurando o braço, aí você fala, o que tá rolando ali, né? E aí, do nada, assim, ele simplesmente arranca a blusa, arranca lá, aparece o dragão que ganha do cara. O irmão mais novo do Toguro, não, mais novo não, desculpa, mais velho do Toguro, luta contra o Kuwabara e rola aí mais ou menos a mesma coisa que rolou no Torneio das Trevas. Só que o final é outro, assim, o Toguro soca o irmão dele e ele meio que, o próprio irmão é derrotado pelo Toguro mais novo. Na história original, o Kuwabara, ele desenvolve a espada espiritual dele, que vira meio que uma raquete, e ele esmaga o Toguro mais velho. Então é uma puta de uma vitória legal pro Kuwabara, que até agora era só o alívio cômico da história toda, né? Então tirar essa vitóriazinha do Kuwabara, e eu não curti muito isso não. Fã do Kuwabara, né? Verdade, tem um ponto interessante. O começo da história, ele tem 14 anos, o começo da história do mangá, né? E do anime também, mas a história do filme, do seriado da Netflix, eles têm 17. Chegamos na luta contra o Toguro, óbvio, o Yusuke ganha, rola inclusive aquele negócio de tentar fingir que ele mata o Kuwabara, né? Só que é uma cena engraçada quando o Kuwabara volta, tanto no mangá quanto no anime. O Toguro, você mostra que ele, tipo, ele era meio que bonzinho, ele só deu um golpe, assim, no Kuwabara pra deixar ele meio morto. E aí volto aqui para o arco da Keiko. Porque quando ela é sequestrada, arruma um jeito aí de ela chamar o segurança pra dentro da onde ela tava e ela dá meio que um mata-leão no cara. Isso é uma coisa que eu achei muito, muito legal. Por quê? Tanto no mangá quanto no anime, a Keiko, ela é meio que a mocinha inocente que tá lá só pra ficar torcendo pelo herói, sabe? E assim, eu com 14 anos eu achava isso o máximo.
Só que hoje, assim, mulher empoderada, as coisas mudaram. Eu não quero mais ver o Yusuke como um cara tóxico, então eles mudaram muita coisa no relacionamento deles e deram uma empoderadinha na Keiko. Uma das coisas foi fazer ela dar um mata-leão no cara. E pra justificar aquilo, ela só botaram uma frasezinha nela lá. Ai, obrigada por ter me ensinado esse golpe, Yusuke, né? Tipo, curti. A justificativa foi meio, tá bom, ser um diálogo pro nada, só pra a gente entender de onde saiu. Mudaram muitas coisas. Eu não sei dizer honestamente como que a gente poderia melhorar aquilo, resumir 60 capítulos em 5. Eu acho que tá muito bem feito pelo tamanho do desafio que foi apresentado para esses roteiristas. As cenas de luta estão foda, estão muito, muito boas mesmo. O desenvolvimento dos personagens, eles estão bons. Assim, poderia ser melhor, tá? Tá bom, poderia ser melhor. E assim, eu acho que super recebe um selinho de não sentir o bumbum, porque eu devorei os 5 episódios sem piscar. Foi bem feito, gente, porque nós, tipo, trabalhamos com cinema, estudamos isso por muito tempo, a gente não consegue ficar grudado numa coisa ruim. Então, ok, deixa eu ser honesta aqui comigo mesmo e dizer, é sim uma boa adaptação com o que eles tinham disponível naquele momento. E eu espero que tenha uma segunda temporada. Gente, me conta o que vocês acharam, deixa aqui um comentário pra eu ver, e se vocês curtiram, por favor, siga, esse canal é novo, eu espero que vocês curtam. Se vocês quiserem aí um contato mais próximo comigo, eu tenho muito mais conteúdo em outros canais, em outras redes, dá uma olhadinha que eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá bom? Me segue lá. Beijo!